poderia estar assim. Aleluia. Quem está a fazer terrorismo não é Deus, são pessoas. Quem está a catanar não é Deus, são pessoas. Pergunta isso aí. Quem está a subir o preço das coisas não é Deus, são as pessoas. É por isso que Deus ele é bom, só que as pessoas é que estão a estragar as coisas. Porque Deus ele é muito bom. Deus, quando ele fez o homem, ele viu que tudo era bom. Pergunta isso aí. Amém. Todos nós que estamos aqui, Deus nos fez muito bem, só que nós é que estamos a estragar. Deus nos fez muito bem com beleza natural, só que nós falamos que Deus me fez mal. É por isso que nós se preocupamos com maquiagem, se preocupamos com pomada, se preocupamos com cabelo, se preocupamos com muitas coisas, porque nós achamos que Deus não nos fez bem, enquanto que Deus nos fez muito bem. Só que nós é que estamos a complicar tudo. Pergunta isso aí. Nós é que estamos a complicar tudo, enquanto que Deus ele nos fez muito bem. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui hoje para poder orar, para poder entregar esse lugar diante de Deus. Somente isso nós estamos aqui, reunimos aqui não para muitas coisas, mas para ouvir um pouco acerca da palavra e para ouvirmos o que Deus ele quer falar conosco no dia de hoje. Na verdade Deus ele fala, diga Deus fala. Deus fala. Na verdade Deus ele fala, só que nós não estamos, nós é que não ficamos atentos para ouvir o que Deus fala. Deus ele fala de várias maneiras, de várias maneiras Deus ele fala, só que nós não ficamos atentos para poder ouvir o que Deus está a falar. Eu quero compartilhar uma palavra muito breve, né, para você que está aqui. Nós sabemos que saímos de muito longe, aliás, saímos de vários lugares e temos muita coisa para fazer, mas a coisa mais importante é estarmos diante de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Pergunta isso aí, né? A coisa muito importante é estar diante de quem? Diante de Deus. Quando nós estamos diante de Deus é uma coisa muito importante. A coisa muito importante para um aluno não é estar em casa. A coisa mais importante de um aluno é estar onde? Na escola, não é isso? A coisa mais importante para um trabalhador não é estar em casa a dormir. A coisa muito importante de um trabalhador é estar no trabalho. A coisa muito importante para um motorista não é estar no quarto a dormir, é estar onde? No volante a conduzir. É por isso que a coisa mais importante para um cristão não é quando ele está em casa, é quando ele está onde? Na casa do Senhor, está diante de Deus. Isso é coisa muito importante. Pergunta isso, velho. Louvado seja. Sabe, a coisa mais importante para uma feiticeira não é quando ela está a dormir, não, é quando ela está a voar. Pergunta isso. A coisa mais importante para um curandeiro não é quando ela está a dormir ou está a sofrer fome. É quando ela está o quê? A combeza. É a coisa mais importante para ela. É por isso que nós precisamos identificar quais são as coisas mais importantes para nós. Pergunta isso, é? Você vai saber aqui. A coisa mais importante para um cristão é quando ele está aonde? Na presença de Deus. É a coisa mais importante isso. Vamos compartilhar um pouco aqui a palavra do Senhor. Peço para alguém abrir aqui, não temos altar aqui, mas vou meter assim mesmo. Vamos abrir um pouco no livro de Lucas. Desde o tempo que eu saí, né, para vir ficar aqui, ainda não fizemos, né, uma confraternização aqui. E hoje estaremos fazendo essa confraternização. Porque não é fácil fazer confraternização. Não é fácil fazer confraternização. E vocês nem sabem o que é confraternização, só está me rir isso. Nem sabe o que é confraternização, não sabe? Só estão a me rir. Dá uma salva de palmas bem forte. Graças a Deus. Então, eu sei que algumas pessoas sabem um pouco acerca de confraternização. Então, para outros aqui, confraternização é o português novo. Até só para perguntar tizungo, eu tirei mesmo tizungo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 1. E vou ler um pouco, só diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. Diga, era publicano. Diga, chefe dos publicanos. E era rico. Amém. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira. Meu Deus, a palavra diz que a fé não é por muito ler nada, sabe? Existe uma dimensão que você não precisa ler muito, não. Enquanto você começa a ler, Deus começa a colocar na mente.
O problema de muita gente se preocupa muito mais em ler. Ele está a ler, as coisas estão a sair. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Estava aqui lendo no livro de Lucas quanto? 19. É isso, né? Sim. Louvado seja Deus. Então, no mesmo Lucas também, capítulo 7, diz essa palavra. Diz assim. 7:36, diz assim: um dos fariseus convidou-o para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa, e eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. A história continua até lá. Não vem disciplina quando eu faço é porque Deus já me deu, já sei o que vou falar aqui. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Então, eu não vou muito longe. Queridos, nós quando vamos aqui, né, eu falei que nós estamos aqui nesse lugar aqui para podermos entregar esse lugar aqui diante de Deus. Desde que viemos ficar aqui ainda não fizemos confraternização. Por isso que viemos aqui para poder entregar esse lugar aqui diante de quem? Diante de Deus. Essa casa aqui ainda não foi entregue nas mãos do Senhor. Ou seja, eu já entreguei, mas não foi entregue oficialmente diante do Senhor. Então nós queremos ouvir a palavra e queremos orar sobre esse lugar aqui. Queremos quebrar algumas coisas, queremos clamar, queremos entregar, e depois daí cada um vai sair. É isso, né? Cada um depois vai na casa dele, não é isso? Amém. Amém. Depois daqui cada um para onde? Dá uma salva de palmas. Quem ficar aqui está bem. Aleluia. Tem uma para cada mundo para onde? Se piorar? Amém. Glórias a Deus. Muito bom. Louvado seja Deus. Então, preste atenção aqui. Nós quando vamos na palavra do Senhor, aqui no livro de Lucas, nós encontramos uma história de um homem. Diga, um homem. Um homem. Diz a Bíblia que, né, Jesus quando ia para Jericó, ia para onde? Para Jericó. A palavra diz que Jesus Cristo estava sendo seguido com uma grande multidão. Jesus estava sendo perseguido, né, ou seja, estava sendo seguido por uma grande multidão. Akatuerero na mbumba. As pessoas perseguiam ou seguiam Jesus. Quando Jesus saía de um lugar e ia para Jericó, a palavra diz que Jesus Cristo era seguido por uma grande multidão. Só que de repente a palavra diz que havia um homem chamado Zaqueu. Esse homem chamado Zaqueu, ele queria muito, né, ele queria ver Jesus. Só que ele querendo ver Jesus, a palavra diz que ele não podia, por quê? Por causa da multidão. Por isso, ele queria ver Jesus, mas não podia, por quê? Por causa da multidão. E akafuna kumona Jesu, mas na tangu yanji yambumba akatimana piganensa. Ele queria ver Jesus. Mas diz a Bíblia que por causa da multidão ele não poderia ver quem? Jesus não poderia ver. E também porque ele era baixinho. Só que esse homem chamado Zaqueu, ele não era um homem qualquer, ele era chefe. Diga, Zaqueu era chefe. Zaqueu era um chefe. Hoje em dia, aonde chega chefe, mesmo no falecimento é dado que espaço. Pergunta isso, velho. Mesmo no falecimento é dado espaço. Mesmo no comboio é dado espaço. Mesmo até no mercado, as coisas param por causa dele, porque ele é chefe. Mas a palavra diz que Zaqueu, quando foi na multidão para ver Jesus, a palavra diz que ele não podia ver Jesus por causa da multidão. Era multidão de pessoas. E eu sempre falo na igreja que a maioria das pessoas que seguiam Jesus não era por causa do reino de Deus. A maioria das pessoas que seguiam Jesus não era por causa da palavra, não era por causa da palavra. Os bêbados seguiam Jesus porque sabia que Jesus transformava água em vinho, por isso que ele perseguia. Todos os famintos perseguiam Jesus porque sabia que esse aqui pedra pode transformar em o quê? Em pão. Ou um pão ou 5 pães pode alimentar mais de 5.000 homens. É por isso que vamos lhe seguir. Alguns estavam lhe seguindo porque sabia que Jesus Cristo cura. Doentes estavam lá. Cego também estava perseguindo porque sabia que esse aqui, Mazimola, Asadani, Asaonessa, também estavam lá.
Amém. Até os coxos também estavam lá. Tica estavam aqui a perseguir Jesus, porque sabia que Jesus Cristo, até os coxos, ele faz andar. Proconizo ele. É por isso que a maioria das pessoas que perseguiam Jesus não era por causa do reino de Deus, mas era por causa das coisas que Jesus Cristo poderia dar. Da mesma forma, hoje também, a maioria que vão para a igreja não é por causa do reino de Deus. Existem alguns que vão lá por causa do que quer marido, outro vai lá porque quer trabalho, outro vai lá porque tem uma dama que ele gostou, está lá. A maioria que vai na igreja hoje em dia não é por causa do reino de Deus. Proconizo ele. É por isso que quando ele não consegue encontrar o que ele queria, ele sai. Porque ele não foi lá por causa de Jesus, mas ele foi lá porque alguma coisa lhe chamou a atenção. Opa, não, a funda beira, ou na baixa, por isso ele foi. Como não foi dado o job, logo saiu. É por isso que a maioria das pessoas que seguiam Jesus não era por causa do reino de Deus, mas nós não podemos fazer assim, temos que buscar a Deus por causa do reino, não por causa das coisas que Deus pode dar. Dá uma salva de palmas. Só que a palavra diz, como diz, que esse homem chamado Zaqueu, ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Também por causa da altura dele. Posso revelar uma coisa aqui? Existem coisas, querido, em que o principal problema não está conosco ou também não está nas pessoas. Como assim? Existem problemas que o autor do problema não somos nós. O autor do problema são pessoas. Mas também existe um problema que o autor do problema não são as pessoas, somos nós. Consegue perceber aqui? Amém. Só que quando você não tem visão espiritual, você vai acabar o quê? Acusando as pessoas. Zaqueu podia dizer assim, as pessoas não querem para eu ver Jesus, então vou aonde? Na minha casa. Mas ele reconheceu que não, eu não estou a ver Jesus, porque por causa da multidão, também por causa de Chiputangas, Tunga. Havia dois problemas. Agora nós, como cristãos, temos que saber identificar. Será que esse problema que está acontecendo, será que o autor é o diabo ou sou eu mesmo? Porque nem todo problema o autor é o diabo ou é Deus. Alguns problemas o autor somos nós. Amém. É por isso que existem crianças hoje em dia que não bate ser na cabeça. Talvez não seja feitiçaria, não. Talvez seja ele mesmo, ou talvez seja a mãe, talvez seja o pai. Porque hoje nem tudo que acontece com nossos filhos, o autor são feiticeiros. Às vezes feiticeiros dos nossos filhos somos nós próprios. Porque nós insultamos, manda o de panga pangueno, criança vai crescer o quê? Panga. Para o fiti, bep? Para o fiti? Gabi. Mano de Gabi é mano. Para o fiti, bep? Então quem feitiçou? É você mesmo. É por isso que existe o problema que o autor do problema não somos nós, são as pessoas. Mas existe tipo de problema em que o autor ou quem causa aquele problema já não sou eu, são as pessoas. Ou não são as pessoas, ou sou eu. Agora nós precisamos distinguir mais ou menos as coisas. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra diz que esse homem era rico. Ele queria ver Jesus. Como ele estava sendo impedido, a palavra diz que ele foi e subiu numa árvore. Quando ele subiu naquela árvore, diz a Bíblia que Jesus Cristo passou justamente daquele lugar. Quando Jesus passa daquele lugar, Jesus disse como Zaqueu, desce, porque hoje me convém entrar aonde? Na tua casa. Hoje me convém comer na tua casa. Diga, na tua casa. Ele disse, desce. Zaqueu, desce, porque hoje me convém comer aonde? Na tua casa. Diga, a minha casa. Diga, a minha casa será morada de Deus. Diga, a minha casa será morada de Deus. Diga, a minha casa, eu abro as portas e deixo Deus entrar na minha casa. Aleluia. Jesus, quando chegou naquele lugar, disse, Zaqueu, desce, porque hoje me convém comer aonde? Na tua casa. Sabe, existe um segredo no comer. Existe um segredo no comer. Você não vai comer em qualquer, não é qualquer casa em que você tem que comer.
O problema é que nós, qualquer casa, nós queremos o quê? Jesus disse, hoje me convém comer aonde? Na tua casa. Existe casa que você não pode deixar escapar de comer. Me condiz aí. Existe casa que você não pode deixar escapar do quê? De comer. Dizer, irmã, hoje vou comer aonde? Na tua casa. É a dimensão de Jesus Cristo. Hoje me convém comer em tua casa. É por isso que Jesus Cristo não celebrou a ceia em qualquer casa. Escolheu uma certa casa. Se vão encontrar uma dala, está a carregar o quê? Coisa dele. Fala que na tua casa temos que celebrar aonde? A Páscoa, aonde? Na tua casa mesmo. Existe casa que você não pode deixar escapar. Mas quando diz aí, então nem chegar no caminho de dizer, irmã, me convém comer na tua casa. Não é? Senão vai ser levado para uma casa que nesse dia vão comer mbeua nesta casa. Você mbeua não come. Mas a minha missão é te ensinar aqui. Zaqueu, quando ouviu aquelas palavras, eu estou a pregar assim, a rir. Aleluia. Não posso pregar o zinco talita. Assim está bom assim. Aleluia. Diz a palavra que Jesus, depois de falar isso, ele saiu junto com quem? Com Zaqueu e foi para casa. Diga, foi para casa. Foram para casa. A palavra diz que quando chegou naquela casa, Zaqueu recebeu Jesus com toda alegria. Zaqueu recebeu Jesus com alegria na casa dele. Diz que preparou um banquete, preparou festa. E começou a comer com quem? Com Jesus. E naquele dia, Jesus não pregou muita coisa. Ou seja, Jesus não precisou de revelar, não precisou de ressuscitar morto, não precisou de curar enfermo. Jesus não precisou de fazer nada. Mas somente ele entrou naquela casa e começou a comer, começou a se alegrar com aquele povo. Começou a se alegrar na casa de quem? De Zaqueu. E diz a Bíblia que enquanto eles comiam, o coração de Zaqueu ficou muito alegre, ao ponto de Zaqueu, o próprio Zaqueu, começar a confessar sozinho, Senhor, eu preciso que restituir. A pessoa que eu levei uma coisa, aliás, a pessoa que eu levei duas coisas, vou lhe dar o quê? 4, vou lhe dar 2 vezes mais, vou dar 2 vezes mais. Se eu levei uma coisa, vou dar 2, vou dar muito mais. E ele começou a levar coisas e começou a restituir. Diga, restituir. Restituir. O problema de muita gente não sabe restituir. Mas quando diz ele, Zaqueu, ele começou a restituir. E quando ele falava aquelas palavras, diz a Bíblia que Zaqueu, Jesus disse quando disse que a salvação veio aonde? Nesta casa. Agora, nesta bela tarde, nós precisamos aprender a levar a salvação para nossa casa. Precisamos levar a salvação para nossa casa. Precisamos levar Jesus para nossa casa. Alguém aqui já viu Jesus aqui? Quem já viu Jesus, faça, levanta a mão aqui. Não pode ser como o grupo que é Cacau Felipe, que disse que viu Deus cara a cara. Quem já viu Jesus aqui, levanta a mão aqui. Louvado seja Deus. Quem conhece Jesus aqui? Eu quero que todos vocês conheçam. Mas quem já viu aqui? Ninguém. Quem conhece Nilce aqui? Quem conhece Nilce? Quem conhece Nilce aqui? Levanta a mão, eu quero ver. Quem conhece... Quem conhece Felipe Jacinto Nilce? Quem conhece aqui? Todos conhecem. Mas quem já ficou com Nilce cara a cara aqui? Perto, abraçar, enzanga, pata, quem é aqui? Agora, é assim mesmo. Nós conhecemos Jesus, mas nós não vimos Jesus. Pergunta isso a ele. Amém. Nós conhecemos quem? Jesus, mas nós não lhe vimos face a face. Somente na intimidade você pode lhe ver. Jesus não é visto de qualquer forma. Jesus é visto somente na intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, Ele aparece. É por isso que eu creio muito bem que a maioria das pessoas que estão aqui já viram Jesus face a face, mas o que? Não viram a cara dele. Quem já viu homem de branco aqui? Quem já sonhou homem de branco? Quem já sonhou aqui? Homem de branco. Anango solindru. Anango apa asauta na mazibaba atanauta ngirozi. Anango apa. Asauta mazibaba ngama tijinda outra anjo musico. Nem sabe. Pessoas estão a rir lá. Anango asauta mazibaba balonga jinda outra ngirozi musico. Enquanto outra mazibaba. Aleluia. Então, todos que estamos aqui, nós conhecemos Jesus, mas nós não vimos Jesus face a face. Não vimos Jesus face a face.
E nós precisamos levar Jesus para nossa casa. Como nós levamos Jesus? Nós precisamos levar os homens. Quando nós levamos os homens de Deus para nossa casa, estamos a levar Jesus. Quando isso aí, ninguém jamais viu quem? Jesus. Ninguém já viu, mas quando você leva os que servem a Jesus para a tua casa, automaticamente você está a levar o reino de Deus para a tua casa. Quando isso aí, quando você leva, né, os que servem a Jesus para a tua casa, automaticamente você está a levar quem? Jesus. É por isso que existe pessoa que não recebe bênção. Por quê? Porque ele costuma fechar as portas dele para não levar os homens de Deus para a casa dele. E uma casa que não chega homem de Deus, essa casa nunca será abençoada. Aleluia! Uma casa onde o homem de Deus não pisa os seus pés, onde os cristãos não pisam os seus pés, essa casa não é abençoada. Por quê? Quando Zaqueu reconheceu e levou Jesus para a casa dele, a palavra diz que houve transformação. Por isso, houve transformação, houve mudança, houve salvação. E não foi Zaqueu que falou, Jesus prega para mim. Foi o próprio Jesus que disse que a salvação veio onde? Nesta casa aqui. A salvação veio onde? Nesta casa aqui. É por isso que nós precisamos levar a salvação para nossa casa. A casa de Zaqueu foi abençoada por causa de levar aqui Jesus para a casa dele. Jesus não foi sozinho, foi com os discípulos 12, até com Judas que também estava lá. E a casa foi abençoada. Segundo isso aí. Sabe, até mesmo você levar em Amoeira para a tua casa, não existe bênção, porque Judas estava lá. Judas vendeu Jesus. Pedro negou Jesus. Tomé chegou de ser incrédulo. Olha só, mas estava onde? Na casa. É por isso que uma casa que não chega hóspede não é uma casa abençoada. Uma casa abençoada é uma casa que chega hóspede, que chega pessoas nessa casa. É uma casa abençoada. Mas existe casa que não se chega. Nem próprio Jesus não é bem-vindo nesta casa aí. Essa casa nunca será uma casa abençoada. Segundo isso aí, nós precisamos ser como Zaqueu, temos que levar Jesus para nossa casa. Temos que levar o reino de Deus para nossa casa. Algumas casas Jesus Cristo não está. Leva mais pessoas para assistir novela, mas nunca leva pessoas para plantar o reino na casa. Leva mais pessoas para o quê? Para poder fofocar dentro da casa, mas nunca envia o reino para casa. A nossa casa não pode ser base de fofoca. Pergunta isso, Eri. A nossa casa não pode ser base só para assistir novela, só não. A nossa casa não pode ser base onde pessoas vão se encontrar para poder adorar. Tem que ser uma casa para plantar o quê? O reino de Deus nessa casa. Pergunta isso, Eri. Mas algumas casas, pessoas só se chamam por ter o quê? Bater duro só. É por isso que existem algumas casas que demônios que estão lá são terríveis, porque não existe o reino de Deus. Zaqueu tinha tudo em casa dele. Pergunta isso aí. Zaqueu tinha tudo em casa dele. Zaqueu era chefe. Todos os impostos de Jericó passavam nas mãos de quem? De Zaqueu. Zaqueu não era qualquer pessoa, era chefe. Era chefe e era rico, porque existe chefe que não é rico. Chefe com barriga só, mas o taco não tem. A palavra diz que Zaqueu era chefe e era rico ao mesmo tempo. Existe chefe, existe. Pergunta isso, velho. Então eu não sou chefe. Zaqueu era chefe e era rico ao mesmo tempo. Só que Zaqueu reconheceu que na minha casa existe tudo, mas falta uma coisa só, que é o reino de Deus. Pergunta isso, velho. Deixa eu levar uma coisa aqui. Alguém pode ter carro, pode ter casa, pode ter família, pode ter muitas coisas, mas quando não tem o reino de Deus, ele não tem nada. Pergunta isso, velho. Alguém pode ter uma conta, né? Uma conta bancária muito mais elevada, mas quando não tem Jesus, não tem nada. A maior riqueza que o ser humano pode ter chama-se Jesus Cristo. A maior riqueza que alguém pode ter chama-se Jesus Cristo. É por isso que você não é pobre. Você não é pobre. Você não é pobre. Você somente é alguém que não tem condições. Nunca coloque na sua mente que você é pobre. Somente coloque na sua mente que hoje não tenho condições. Porque as condições
Então se buscam, se encontram. Nós não somos pobres porque não temos dinheiro. Não, não é isso não. Nós não somos pobres, nós não temos condições. Porque no dia que você tem condições, você costuma usar, não é isso? É por isso que você não é pobre. Não isso aí. Só que o diabo ele coloca na nossa mente que nós somos o quê? Somos pobres. Existe um cantor desgraçado que cantou como: juro, palavra, dora, sinceramente, vou morrer assim. Ele morreu assim mesmo. Então, a maior guerra do diabo, sabe qual é? É te fazer você sentir e acreditar que você é pobre. É por isso que toda aluna que acredita que nesse ano vou chumbar, vai chumbar mesmo. Mesmo com 19 vai chumbar. Porque aquilo já está aonde? Na sua mente. Aqui existe pessoa que nem sabe ler nem escrever, mas está aqui 10ª classe. Por isso aí. Amém. Nós não podemos abraçar palavras negativas. Nós não somos pobres, nós só não temos condições. Você não é pobre, você não é desgraçado, você não tem condições só. Porque no dia que você vai ter condições, as pessoas vão te esquecer. Por isso aí. Nunca coloque na sua mente que você é pobre, que você é fracassado, que entenda isso e a plana fala assim, não coloca na sua mente. Porque a partir do momento em que, sabe, a luta do diabo é de fazer você colocar o quê? Palavra negativa na sua mente. Zaqueu era chefe e era rico. Mas ele reconheceu que a minha riqueza sem Jesus não serve para nada. A minha vida sem Jesus não tem sentido. É por isso que ele foi atrás, foi em busca de quê? De Jesus. E ele encontrou Jesus. E quando ele encontrou, não parou, ele levou Jesus para a casa dele. Ele foi junto. Ele podia dizer, Jesus, a minha casa não dá para entrar, a minha casa tem bebida, minha casa tem fumo, minha casa tem isso, mas aquilo. Mas ele disse, não, vamos. Ele recebeu Jesus com muita alegria. É por isso que nós temos que ter o costume de levar aqui Jesus para nossas casas. Temos que levar Jesus para onde? Para nossas casas. Por isso ele. Quando nós vamos no livro de Lucas, capítulo 7, 36, fala acerca de um homem que foi diferente de Zaqueu. A Bíblia fala o nome desse homem, né, como Simão, o nome dele, Simão. A palavra diz que Simão era um fariseu. Diga fariseu. Quando nós falamos de fariseu, não estamos a falar de qualquer pessoa. Fariseu são tipos de pessoas que conhecem a palavra pela metade. Quando falamos de conhecer a palavra pela metade, é conhecer algumas coisas, pregar sobre algumas coisas, mas outras coisas não. Os fariseus somente acreditavam a Bíblia no Gênesis até no Deuteronômio. Nem sabe pronunciar Deuteronômio. Fariseu eram pessoas que conheciam Gênesis até Deuteronômio somente. 5 livros só que eles conheciam. E o livro dos profetas somente. É por isso que tudo que Jesus Cristo falava para eles não servia. Tudo que Jesus ensinava para os fariseus não servia, não valia para nada. Fariseus. Diz que ele, quando viu Jesus, ele também aproximou. Quando ele aproxima, ele fala, Jesus, vamos aonde na minha casa, let's go. Levou Jesus para onde? Para a casa dele. Quando chegou lá, ele preparou a mesa, daí Jesus começou a quê? Começou a comer. Jesus não falou que a salvação veio nesta casa. Jesus não falou nada, somente comeu e pronto. Só que naquele lugar onde estava Jesus, na casa desse homem chamado Simão, esse homem Simão fariseu, a palavra diz que veio uma mulher. A palavra não fala o nome dessa mulher. Só que diz que essa mulher era uma mulher da cidade. Mulher da cidade, em casa, Wapanzinda. Em casa, papi, Wapanzinda, mulher da cidade. Uma mulher muito conhecida onde? Na cidade. Ela ouviu que Jesus está onde? Está na casa de Simão. Ela não foi de mão vazia, ela preparou um vaso, preparou ungüentos são perfumes, preparou bálsamo e foi aonde? Ao encontro de Jesus. Quando chega naquele lugar, ela derramou o azeite na cabeça de Jesus e começou a beijar os pés de Jesus, começou a limpar e começou a chorar com as suas lágrimas, sabe? Começou a fazer muitas coisas. Começou a fazer coisas que nem mesmo aquele fariseu não conseguiu fazer para Jesus.
E ele, ao ver aquelas coisas, disse, se esse homem aqui fosse profeta, e ele soubesse que tipo de mulher que está a fazer essas coisas, não poderia lhe deixar, porque essa mulher aqui é mulher pecadora. E hoje em dia também temos vários Simãos. Simão representa aquelas pessoas que conseguem identificar os pecados dos outros, mas não conseguem identificar o pecado dele. Amém. Simão são todas as pessoas que conhecem o pecado de outras pessoas, menos o pecado dele. Posso revelar uma coisa aqui? Hoje em dia existe um espírito de cegueira espiritual. Como funciona a cegueira espiritual? A cegueira espiritual funciona assim, em que alguém consegue perceber os pecados do outro, mas não consegue perceber os pecados dele. Ele sente-se incomodado com o pecado dos outros, mas não se incomoda com os pecados dele. A sua nzati utreda, nzati nyepa, nzati nyafogia, nzati ufiti, nzati umbava, nzati upura, nzati upombwe, mas iye kunama ndasi. É por isso que Simão começou a reparar. Ui, mbadakala profeta, mbadadziwa tipo anja nkazo hii. Existe pessoas assim mesmo. Por isso aí. Mesmo na igreja também existe pessoas assim. Simão existe na igreja, Simão. Pastor, mbadadziwa dinheiro e oferta que boca na culpa, ui, pastor. Ui, essa minha brother me fez uma dor. São Simões. Por isso aí. São Simão. Hoje em dia existem vários Simão, são pessoas que estão mais preocupadas com os pecados dos outros e não estão preocupados com os pecados dele. Sabe de tudo acerca dos outros, mas dele, nada. Adesso langami, ngana indo com moto, ngana magia, ngabe, indo com paradise, na pecado sites. Cara reconhecer, são Simão. Amém. Por isso aí. Jesus, depois de comer naquele lugar, Jesus não disse a salvação veio nesta casa, não declarou bênção. Depois de comer, Jesus já foi embora. E somente para aquela mulher, Jesus disse, mulher, os teus pecados foram o quê? Perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Olha só, existe. Quem levou Jesus para casa não foi aquela mulher. Foi aquele fariseu aí, conhecedor da Bíblia. Levou Jesus para onde? Para a casa dele. Mas quem foi salvo naquele lugar não foi ele, foi outra pessoa. Existem pessoas também hoje em dia que as pregações deles vão salvar outras pessoas, mas não vai salvar ele. Amém. Existem certos pastores também que as pregações deles vai salvar muita gente, mas não vai salvar ele. Existem muitos evangelistas também que a evangelização dele vai salvar muita gente, mas não vai salvar ele. Não estou a falar esse evangelista, não. Não estou a falar isso, não. Estou a falar no geral. Por isso aí. Então, resumindo, nós precisamos levar Jesus para nossa casa. Precisamos levar Jesus para nossa casa. Nós, quando aceitamos Jesus, nós pertencemos como filhos de Deus. Diz a palavra no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz que todos que recebem Jesus são dados poder e autoridade de serem chamados filhos de Deus, porque ele crê no nome de Jesus. Eles creem no nome de quem? De Jesus. Automaticamente você passa a ser filho de Deus. A tua cédula é rasgada e você recebe uma nova cédula. O que é cédula? Identidade. Porque isso é. Cédula representa identidade. Não vai fazer isso. Não é isso não. Cédula representa identidade. Cédula representa identidade. Alguém é conhecido não por causa de cara, mas sim por causa da identidade. Por causa da identidade. Mas algumas pessoas não têm identidade. Não tem cédula espiritual, não tem gado de cambane. Precisamos ter a nossa identidade. Porque na nossa identidade aí vem tudo aí. Que esse aqui é fulano, filho tal, fulano. Agora nossa identidade somos filhos de Deus. Então nós, quando recebemos Jesus, nós precisamos levar Jesus para as nossas casas. Uma casa onde Jesus faz parte é uma casa abençoada. Aleluia. Amém. Eu não vou muito longe, quero parar por aqui, mas nós queremos orar nesta bela tarde, né? E quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar neste lugar aqui. Que Deus continue a abençoar a vida de cada um que está aqui. Aleluia. Amém. Da próxima vez, quem sabe, estaremos também em tua casa, de outra vez estaremos na casa de outra pessoa. Então é assim, nós precisamos levar Jesus para as nossas casas.
Jesus disse, Zaqueu, hoje me convém entrar aonde? Comer aonde? Na tua casa. Falei no princípio que existe muitos mistérios no comer. Comer, você não pode comer com qualquer pessoa. Porque a palavra comer representa o quê? Confiança, amizade. Você não pode comer com qualquer pessoa. Imagina só, pessoa que você nem conhece, diz que vamos comer, será que você vai comer? Você não vai. Eu me lembro em 2017, quando eu fui para Maputo, 2017. Eu fui levado na casa de minha irmã, né, lá em Maputo cidade, para Boane. Com meu tio me leva para Boane, daí me esquece aonde na barraca. Me esqueceu na barraca, depois foi embora. Eu fiquei 18, 19, 20, 21, 22, 23 horas. O dono queria fechar a barraca dele, começou a me girar. Daí ele disse, tá me girando, vou aonde eu? Vou aonde? Eu aqui não conheço nada aqui em Boane, depois já é noite. Daí ele me levou para a casa dele. Disse, vamos em casa amanhã, vou te deixar aonde? Na paragem, porque hoje TPM já, ok? Já TPM transporte público de Maputo. Já fechou, então vamos em casa. Quando cheguei lá, ele me deu comida assim. Ele me deu quarto, daí me deu o quê? Comida. Eu não comi. Fiquei 23 horas, 0 hora, 1 hora, não consegui comer. Só quando deu 1 hora, eu vi ele, o quê? A orar. Começou a orar, você é a mina, isso aqui que se chama a mina. Eu disse, afinal esse homem aqui é cristão, isso aqui. Depois eu peguei comida e comecei a comer. Por que eu somente comi depois da oração? A minha pergunta é, por que não comi antes da oração? Porque eu comecei a ver, isso aqui, é pessoa como a minha, assim. Mas aqui não há amizade, aqui não há confiança. Pergunta isso aí. Aqui não há amizade e não há confiança. Agora, o problema de muita gente, come com alguém sem o quê? Sem amizade e sem confiança. Nunca coma na casa de alguém que não é teu amigo e que não há pelo menos um pouco de confiança. Não pode comer. Não estou a dizer que você não pode, só que tem que ter espírito de discernimento. Será que essa comida aqui... Eu fiquei 2 horas nada com a comida dele, eu não comi. Porque faltava amizade e faltava confiança. Quem sabe me deu ratex, quem sabe? Você vai comer na casa de alguém que nem conhece. E depois, se for na cidade mais ou menos, é lá, tipo, na expansão. Mas para quem conhece Boane, na expansão, dentro. Não comi por quê? Porque não havia confiança e não havia amizade. Então, Jesus, por que Jesus logo chegou e queria comer com Zaqueu? Porque Jesus conhece as pessoas. Vou dizer para ele. Jesus conhece as pessoas. É por isso que quando você se arrepende dos seus pecados, você não precisa contar muita coisa. Jesus já sabe que você roubou, você matou, você feitiçou, você bebeu, você fez isso. Ele já sabe. Só espera que você abra o quê? Abra sua boca. Ele já sabe tudo. É por isso que ninguém esconde nada diante de Deus. Alguém pode esconder dos seus pais, esconder dos pastores, mas ninguém esconde de Deus. Até pode bisira na muna, bisira em casa, mas para mulungu, pete. Ninguém esconde diante de Deus. Pergunta isso aí. Ninguém esconde diante de quem? De Deus. Ninguém esconde. É por isso que Zaqueu, quando estava diante de Jesus, como disse Jesus, em outras palavras, ele só não falou que eu sou um bava, porque tinha medo de quê? De ser ridículo, matar Pedro, matar Judas. Porque Judas foi só viu que ele rouba dinheiro. Judas já podia estar o quê? Atento, porque Judas era tesoureiro. Tesoureiro! De próxima não. Tesoureiro, na frente do apiro, bastante janji. Basi, na frente do apiro não, tesoureiro. Pela frente só caixa e pite. É por isso que quando aquela mulher trouxe o quê? Aquele vaso, né? Aquele azeite, aquele nardo puro. Disse, mas está a pegar azeite, está a deitar em vão. É melhor pegar, vender, dar esse dinheiro aos quem? Aos pobres. Na igreja também existe Judas, assim mesmo. Existe Judas. Mas na casa do dinheiro nem é bom, são Judas. Mas não gostar de esquilo inteiro contribuir. Não é bom ficar com o menino. São Judas. Mas não gostar de 500 mil de casa, com uma cadeira vai ir perder tempo. São Judas. Judas não contribui, mas sente dor de cotovelo com aquele que contribui. Amém. Glória a Deus. São Judas. Não estou falando aquele que está aqui, não. Então se existe, você é Judas. Você. Mas estou a ensinar. Existe Judas assim mesmo. Aquela mulher trouxe. Para quem? Para Jesus. Para que tanto? Vou vungirente.
Kubudagulisa quando o Birnei passane. Judas a cair mas é quando cabe. É por isso que muito cuidado para algumas pessoas a cair anansíssima ninguém enquanto muito amada com binango. É por isso que não, sabe, eu falei muito bem na igreja, não conte as coisas da tua casa para qualquer pessoa. Eu no domingo falei, não conte as coisas do teu quarto, da tua casa para qualquer pessoa. Porque você está a contar, ele está aí. Enquanto o coração dele vai você está a contar, na minha casa, meu marido compra chocolate. Não conte seu problema para qualquer pessoa. Não conte sua conquista para qualquer pessoa. Não conte os seus benefícios para qualquer pessoa. Não conte os teus projetos para qualquer pessoa. O problema de muita gente é que conta as coisas para qualquer pessoa. E essa qualquer pessoa tem um amigo que não é teu amigo. Todo amigo tem um amigo dele que não é teu amigo. É por isso cuidado. Toda amiga tem uma vovó dela que não é tua avó. A vovó não é vovó, não panga. Estou para bloquear essa dona aqui. Já está. É por isso que não conte o teu problema para qualquer pessoa. Banja kufanya madimene matama. Ngibapanga pini kufanya madiri, ngibapanga kobiri basi ngibapanga almofadado. Vai ser bloqueado você. Não conte seus problemas ou suas conquistas para qualquer pessoa. Tem que analisar, vou conversar com quem? Tem que analisar muito, porque hoje em dia existe muita gente que tem doce aonde, que tem açúcar na boca, mas tem veneno aonde? No coração. Na boca está falando outra coisa, mas no coração está a planejar outras coisas. Fica de pé, queremos orar aqui. Glória a Deus.